Nesse vídeo, vamos falar sobre frases no Present Perfect que usam just e yet. Vamos lá, vamos começar pelo just. Essa palavra, quando ela é utilizada numa frase no Present Perfect, ela indica que a ação que está sendo falada ali na frase acabou de acontecer. É algo que aconteceu há pouco tempo atrás. Então, por exemplo, aqui, I've just taken it to the repair store. Essa é uma resposta para a pergunta Have you fixed your smartphone yet? Você já consertou o seu smartphone? E a resposta foi eu acabei de levá-lo para a loja de consertos. Então, eu estou falando just porque isso aconteceu há pouquinho tempo atrás. Reparem a posição em que o just vai aparecer nesse tipo de frase. Nós temos aqui o auxiliar have, como é uma frase no present perfect, nós precisamos usar o auxiliar have ou has. Em seguida, nós temos o verbo no particípio, aqui o particípio do verbo take, onde que o just apareceu logo no meio, entre o verbo auxiliar e o verbo principal. É assim que o just vai se posicionar nas frases, ok? Muito bem. E o que é o yet? Yet nós podemos traduzir de duas formas diferentes. Aqui, nós temos o yet sendo utilizado em uma pergunta. Essa pergunta foi formada no present perfect, colocando o verbo auxiliar have antes do sujeito, e em seguida o verbo no particípio. Verbo fix, de consertar, é um verbo regular, então ele apenas ganhou ED. Em seguida, eu tenho um complemento da minha frase e eu finalizo essa minha pergunta com yet. O que eu quero saber com isso? Quero saber se você já fez isso. Essa é uma atividade que eu imagino que você já tenha feito. Então, eu faço essa pergunta colocando yet no final. Um outro exemplo seria o clássico quando a mãe chega em casa e pergunta para os filhos se eles já fizeram as tarefas que ela tinha recomendado. Então, por exemplo, Have you done your homework yet? Você já fez o seu dever de casa? Quando eu coloco esse yet no final, eu estou indicando que eu imagino que essa ação já tenha acontecido. Ok? Então, essa é a interpretação que a gente faz quando uma pergunta termina com yet. Mas o yet também pode aparecer em frases negativas. Então, vou dar um exemplo aqui. Have you fixed your smartphone yet? Vou colocar aqui. I haven't fixed it. Esse it está se referindo ao smartphone. Yet. Então, a mesma palavra yet que eu usei na pergunta, eu também poderia usar numa frase negativa, ok? Essa frase é uma frase negativa. Então, eu estou dizendo aqui que eu ainda não consertei. Então, o sentido que o yet me traz numa frase negativa é que aquela ação ainda não aconteceu. Mas pode ser que ela ainda aconteça. Eu tenho intenções de que aquela ação ainda aconteça. Ela só ainda não aconteceu. Então, fiz uma frase negativa no present perfect. Terminei a frase com yet, aquilo ainda não aconteceu. Terminei uma pergunta com yet, eu quero saber se aquilo já aconteceu. Uma outra coisa que eu quero comentar é que nós vimos num outro vídeo o uso do ever em perguntas desse tipo. Então, por exemplo, have you ever been to Paris? A diferença é que essa perguntinha aqui, o que ela indica com o uso do ever é se aquilo aconteceu alguma vez na vida. Eu até poderia traduzir da mesma forma que aqui. Você já consertou o seu celular? Você já esteve em Paris? Essa tradução do já, ela pode ocorrer com ever ou com yet. Mas o sentido que essas palavras trazem é específico. Com yet, eu quero saber se algo que eu imagino que já era para ter acontecido, de fato já aconteceu. Ou com ever, que eu quero saber se aquilo aconteceu uma vez na vida. Se alguma vez na vida você teve essa experiência. Aquilo já aconteceu com você alguma vez na vida? Então, esse já,
com ever em inglês, tem um sentido mais amplo, ok? O yet bem mais específico. Muito bem, então, fechando aqui a nossa conversa, nós temos, então, o uso do yet em perguntas que a resposta geralmente é sim ou não, e também em frases negativas. E nós colocamos o just em frases afirmativas. Tá aí uma boa diferença já para a gente não confundir nenhum dos dois. Outra coisa que a gente precisa ressaltar é que a localização do yet é no fim da frase, no fim da pergunta, no fim da frase negativa. Assim fica ainda mais fácil, né? Agora nós vamos praticar. Não vamos praticar apenas o uso do just e do yet, nós vamos praticar a formação de frases no present perfect também. Então, relembre lá. Se o personagem da frase for equivalente a ele ou ela, nós vamos usar o auxiliar has. Se for qualquer outro tipo de personagem na minha frase, eu vou usar have. Nós temos também que colocar o verbo no particípio. Aqui, ele já até estava. Mas nos outros verbos que aparecem aqui, eles não estão colocados no particípio, você precisa colocá-los. Se for um verbo regular, coloque ED. Se não for, você precisa conferir na lista, olhando na terceira coluna da lista de verbos irregulares. Ok? Dê uma pausa no vídeo, tente completar essa tarefa. Lembre, você precisa transformar essas frases em frases no present perfect e usar o just ou yet. Ok? Posso conferir? Let's go! Aqui no nosso exemplo, ele pede para que a gente faça uma pergunta. Então, se é uma pergunta, eu vou verificar quem é o sujeito e vou acrescentar have logo antes do sujeito. Have you played? Aqui o complemento da frase. Como é uma pergunta, eu vou acrescentar o yet lá no finalzinho. Estou perguntando, have you played that new VR game yet? Estou perguntando se você já jogou aquele novo jogo. Number 1, I. Qual é o verbo auxiliar que combina com I? Have. Verbo see, ele é irregular. No particípio, ele se torna seen. Então, vai ficar dessa forma. I've just, porque é uma frase afirmativa, então nós vamos colocar o just aqui. I've just seen the new episode. Eu acabei de ver o novo episódio. Number 2, personagem da frase my friends, nós vamos usar o verbo auxiliar have. É uma frase na negativa, então vou colocar haven't. Vou seguir com o meu verbo, que é regular, então ele apenas ganhou ED, e vou acrescentar o yet lá no final da frase. My friends haven't commented on my picture yet. Meus amigos ainda não comentaram na minha foto. Aqui o personagem da frase é Erica, então nós vamos usar o verbo auxiliar has. Verbo do, no particípio se torna done. Ele quer uma frase afirmativa, então ela vai ficar dessa forma. Erica has just done all her chores. A Erica acabou de fazer todas as suas tarefas. Frase 4, personagem sou eu, então eu vou usar o auxiliar have. O verbo listen, que é regular, então ele apenas precisa ganhar ED. E é uma frase também na afirmativa, então eu vou encaixar o just logo aqui, entre o verbo auxiliar have e o verbo principal listen. I've just listened to the new Demi Lovato song. Eu acabei de ouvir a nova música da Demi Lovato. Mais uma frase na negativa. O personagem dessa frase é Joe, então eu vou usar hasn't, né, para ficar na negativa. Update é verbo regular, nós vamos colocar a letra D e vamos acrescentar o yet no final. Joe hasn't updated her antivirus software yet. O Joe ainda não atualizou o software de antivírus dele.